E aí, pessoal, vamos encerrar o capítulo de planos, então? Falando de distância. Distância de ponto a plano, reta plana e plano a plano. Começando por distância de ponto a plano. Se a gente tem um ponto fora do plano e deseja calcular a distância deste ponto até o plano, nós temos que traçar um segmento retilíneo perpendicular ao plano, que vai do ponto ao plano. Essa é a medida de distância, tá? Para isso, a gente vai pegar um ponto qualquer do plano e vai traçar um vetor que vai deste ponto qualquer do plano até o ponto conhecido, que a gente vai chamar aqui de ponto P0, X0, Y0, Z0, que é aquele ponto que está lá fora do plano e a gente quer calcular a distância dele até o plano P. O ponto P do plano a gente vai chamar genericamente de um X, Y, Z. Todo plano tem um vetor normal, o nosso vetor N, de coordenadas A, B e C. Veja que se nós traçarmos um vetor que vai da projeção do ponto P0 em cima do plano P, a gente está chamando ali de P0', se a gente traçar um vetor de P0' até P0, esse vetor tem a mesma direção do vetor normal. E se vocês lembrarem de projeção, veja que o vetor P0', P0 nada mais é do que a projeção do P0 na direção do vetor normal. Então, se nós tomarmos o módulo desse vetor P0', P0, não vai ser a nossa distância? Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos usar a projeção para chegar na fórmula da distância de um ponto ao plano, certo? Vamos à dedução da fórmula então. Lembrando que a distância é o módulo do vetor P0', P0, que é a projeção de PP0 na direção do vetor normal. Para isso nós vamos escrever na forma analítica o vetor P0. O vetor PP0 é o P0 menos P, que então é o vetor X0 menos X, Y0 menos Y, Z0 menos Z. O vetor normal é o ABC, e lá da fórmula da projeção a gente precisa do produto escalar entre o PP0 e o vetor normal. Lembrando que o produto escalar a gente multiplica as coordenadas correspondentes e soma. Nós temos também a equação geral do plano, lembram? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Por que eu quero essa equação? Porque nós vamos utilizar o valor do D. Se eu isolar o D na equação, vai dar menos AX menos BY menos CZ. A gente vai usar esse valor para substituir logo aí. Então, lembrando da fórmula da projeção. A projeção de um vetor sobre outro é o quociente, onde no numerador eu tenho um produto escalar entre os vetores e no denominador também é um produto escalar entre os vetores que dão a direção. No caso, vai ser o vetor normal vezes o vetor normal. Só que o produto escalar do normal com o normal eu posso escrever como sendo módulo ao quadrado. Isso tudo multiplicado pelo vetor normal, que é o vetor que dá a direção, tá? Só que nós queremos a distância é em módulo, então a gente coloca módulo em tudo isso. E aqui vale um lembrete, que o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. A gente está usando ali, porque eu estou calculando o módulo de todo o numerador. E aí eu já separei no produto de dois módulos, tá bem? Nós já calculamos aquele produto escalar, então nós já vamos substituir o resultado do cálculo que já fizemos dentro do nosso módulo. Então, a distância é módulo do AX0 menos AX mais BY0 menos BY mais CZ0 menos CZ. Nota que dá pra gente fazer uma simplificação ali dos módulos, né? Módulo do vetor normal no numerador e módulo ao quadrado no denominador. Então a gente simplifica e o nosso denominador fica só módulo do vetor normal. E aí nós tínhamos deixado de lado ali o D, né? Mas veja que dá para substituir agora. Todos aqueles termos lá dentro do meu módulo, que são menos AX, menos BY, menos CZ, eu posso substituir por D. Então, a fórmula ficou distância igual a, em módulo, AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, dividido pelo módulo do vetor normal, que nada mais é que a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Essa é a fórmula para o cálculo da distância de um ponto até o plano, certo? Obviamente, se nosso ponto pertencer ao plano, a distância será nula. Vamos a um exemplo. Temos um ponto, temos um plano e queremos calcular a distância deste ponto ao plano. Vamos escrever a fórmula da distância, a fórmula que acabamos de ver, e vamos explicitar os valores de x0, y0, z0 de A, B e C. Então, x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto dado. A, B e C são as coordenadas do vetor normal. E D é o termo independente na equação do plano. Jogando todos esses valores lá dentro do módulo, nós vamos ficar com
módulo de menos 4, que é 4, dividido pelo módulo do vetor normal. Então, a nossa distância será 4 dividido por raiz de 6, que é aproximadamente 1,6 unidades de comprimento ou unidades de medida. Nós também temos a distância de reta até plano. Mas veja, no primeiro caso ali nós temos uma reta que intercepta o nosso plano. Se a reta intercepta o nosso plano, a distância é nula, porque nós sempre tomamos a menor distância. No caso seria do ponto de interseção até o plano, que dá 0. Já no segundo esquema, nós temos uma reta paralela ao plano. Então veja, eu só vou ter uma distância não nula de reta a plano se a minha reta for paralela ao plano e ainda assim não estiver contida no plano, porque se ela estiver contida no plano, a distância vai ser nula também. Se eu tenho uma reta paralela ao plano, o cálculo da distância vai ser o cálculo da distância de um ponto qualquer da reta até o plano. Então eu posso escolher o ponto que eu quiser tomar da minha reta. Vou traçar uma perpendicular deste ponto até o plano e vou calcular a distância com a mesma fórmula que nós vimos de ponto a plano. Por fim, e último tópico, a distância entre planos. Também, eu só vou ter uma distância não nula se meus planos forem paralelos. Se os meus planos se interceptarem, então a distância vai ser nula, porque nós sempre tomamos a menor distância. Já no caso de os planos serem paralelos, não teremos nenhuma fórmula nova. Veja, se os planos são paralelos, basta escolher um plano para tomarmos um ponto e deste ponto, então, calcularmos a distância até o segundo plano, da mesma forma que nós tínhamos calculado a distância de ponto a plano. Então, tomamos um ponto de um dos planos e traçamos um segmento perpendicular até o próximo plano. Ali está a nossa distância. A fórmula é a mesma já demonstrada. E aqui nós encerramos o nosso capítulo sobre plano. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nós temos horários de atendimento e ainda o chat, que vocês podem escrever suas dúvidas no próprio YouTube. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!